Seja bem-vindo a esse vídeo e hoje vamos conversar a respeito de altares idólatras. E no Antigo Testamento esse tema ele está recheado do primeiro ao último livro. Então eu vou fazer esse tema hoje baseado na vida do rei Salomão. Sim, o homem mais sábio do mundo. Poderia ele ter algum altar idólatra no coração dele? Meu nome é Thaís Vasconcelos e segue comigo nesse vídeo para nós aprendermos o que pode ser uma pedra de tropeço nas nossas vidas. Salomão foi a pessoa que melhor começou a sua vida. Ele estava debaixo do legado do rei Davi. O rei Davi que foi uma régua de medir entre todos os reis, né? Quando você acompanha ali Reis e Crônicas e fala rei fulano de tal não andou nos caminhos do seu pai Davi, ou rei fulano de tal foi totalmente consagrado como seu pai Davi. Davi ele foi um exemplo, foi um marco histórico também na vida dos reis de Israel. E Salomão começa o seu reinado debaixo desse legado, tanto que fala assim, 1 Crônicas 29:25, o Senhor exaltou muitíssimo a Salomão e em todo Israel, e concedeu-lhe tal esplendor em seu reinado como nenhum rei de Israel jamais tivera. Em 2 Crônicas diz assim, Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza sobre o seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Então, a primeira dica desse vídeo vai para você que é pai e mãe. O seu legado pode fazer muita diferença na vida do seu filho. E Salomão teve esse privilégio, né? De herdar com bênção, com honra, com glória, tanto que o Senhor aparece para Salomão, enquanto ele ainda era um jovem, e fala assim, pede-me o que quiseres. E ele seguiu os conselhos do seu pai e sabiamente ele falou, Senhor, dai-me entendimento e sabedoria para governar o povo. E o Senhor ficou muito feliz com esse gesto, né? Pela sabedoria dele de não pedir riqueza, morte aos inimigos, vida longa e paz nas fronteiras. E daí Deus resolveu fazer o kit de rei bem mais sucedido da história e entregou todas essas coisas para ele. Então a decisão dele foi muito assertiva também. E colaborou, né, para todo esse esplendor. E o Senhor aparece a ele pela segunda vez. E aqui tem um ponto muito importante. Ele havia concluído a obra do templo, que foi uma incumbência que ele recebeu do seu pai, que juntou materiais para tudo aquilo. Ele conclui a obra, junta o povo e faz ali uma assembleia solene. Após a assembleia, ele faz os sacrifícios e foi esplêndido, porque o fogo do Senhor desceu naquele lugar e consumiu o sacrifício. Não bastando isso, o Senhor aparece para ele e deixa em Crônicas 7, segunda Crônica 7, do 11 ao 22, ali algumas instruções. Tanto que é nesse bloco que tá, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, clamar, eu virei dos céus e sararei a terra. É lindo aquilo ali. Mas ali o Senhor também deixa uma advertência para Salomão. E ele fala bem assim no versículo 19. Mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os meus decretos e os mandamentos que ele dei e prestarem cultos a outros deuses, versículo 22, eu vou tirar vocês dessa terra, vou levar vocês para as nações, vocês vão ser motivo de zombaria. E a gente pensa assim, Senhor, isso pode acontecer com ele, se eu estiver lá eu não vou sair, não vou desobedecer de jeito nenhum. Nossa, se eu tivesse vivido, eu já pensei, se eu tivesse vivido na época de Cristo, eu jamais teria crucificado ele. Mas, quando a gente cai em si, quantas vezes nós não sacrificamos Jesus na nossa vida novamente, né? Não reconhecendo e não agindo como ele gostaria que nós agíssemos. Então, a nossa tendência como uma humanidade caída é sempre ir pender pro lado do pecado, pro lado do mal. Tanto que ali, resumindo, indo direto ao ponto, em 1 Reis 11, do versículo 1 ao 6, fala, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amoanitas, edomitas, sidônias e hititas. Olha o bola fora que ele deu aqui. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas, vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas farão vocês desviarem para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão se apegou amorosamente a elas. Que furada, hein? Casou-se com 700 princesas, 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Olha aqui, Davi sendo a pita de mensurar a postura de Salomão, próprio filho.
Ele seguiu os postes sagrados, os deuses dos Sidônios e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. E dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova e não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. E aí continua, né? Versículo após versículo falando, e também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. E aí, aqui, gente, eu vou destacar uma das coisas assim. O Senhor pede para não deixar de observar os seus decretos e mandamentos, fala para não se envolver com o povo de julgo desigual. E ele vai lá e faz tudo o contrário. Depois de tanto esplendor, de tanta bênção. Hoje eu estava lendo os livros de Oséias e fala assim, quando vocês ficam satisfeitos, vocês se voltam contra mim. Na verdade, não é nem se voltar, a gente já esquece, fica satisfeito e vai se acomodando, né? E fala assim, quanto mais Israel plantou, quanto mais Israel colheu, e mais satisfeito ficou, mais longe de mim foi ficando. Então é uma tendência de nós ficarmos preguiçosos na busca do Senhor, quando tá tudo bem. E foi o que aconteceu com ele. Ele se apegou amorosamente a todas essas mulheres. E aí eu vou compartilhar com vocês Mateus 6:21, onde Jesus fala, pois aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E o problema não é ter tesouros, porque Salomão tinha muitos tesouros. Ele tinha, gente, riqueza onde ele não tinha onde enfiar. Ele tinha paz nas suas fronteiras, ele não tinha ninguém que saqueava ele ainda ia recolher impostos de outros povos, outras... O problema não era dinheiro, o problema não era conhecimento, o problema não era palácio, mas sim, essa síndrome de galanteador dele, né? O bichinho gostava do rabinho de saia. E ele ignorou. E aí, hoje, o meu foco de altares idólatras, porque a Bíblia está recheada de altares idólatras, é quais são os relacionamentos que você tem cultivado na sua vida? Que pessoas, né, você tem se apegado amorosamente? Ou afetivamente, e isso através de amizade também, né? Quais são as mesas que você tem sentado e o que essas pessoas têm agregado pra você? Eu me lembrei que agora não tá nem no script, uma pessoa que falou bem assim pra mim uma vez. Eu tô há anos na igreja e a minha vida não muda. Mas desde que eu conheço essa pessoa ainda cultivava as mesmas amizades e sempre tudo terminava num bar. E aí, eu te pergunto, né? Esses relacionamentos, como eu disse, né? Pode ser amigos, pode ser casamento, pode ser sociedade em julgo desigual. E tudo aquilo que vai te trazer em julgo desigual, ele vai acabar induzindo seu coração para longe da presença do Senhor. E aí, quando tiver os conflitos, quem é que cede? Nós, para nos mantermos nos meios onde nós nos colocamos e nós gostamos e nos agradando, a gente cede. E Salomão, agradar uma mulher é difícil, agora agradar 300, 700, 1000 mulheres... E elas não eram qualquer mulheres, e às vezes nós também não estamos em qualquer roda. Elas eram princesas de origem nobre, elas eram o supra-sumo do que existia naquele tempo, né? Em todas as nações. Então não era qualquer mulher que a gente está falando aqui. E pessoas saudáveis, e também as não saudáveis, procuram buscar, né, aquilo que mais chama atenção e considera que é excelente. Mas e daí eu te pergunto, quando chegar naquela hora que você precisa de um conselho, vamos lá para relacionamentos com amizades e sociedades. Vamos supor que você precisa trocar de emprego, ou então você é um empresário, precisa tomar uma decisão na área de sua empresa. Quem que você busca? Uma pessoa que está no meio dessa roda, que você acha que é a pessoa mais bem-sucedida. E essa pessoa orou para buscar a direção do Senhor? Essa pessoa, ela se pauta nos valores da Bíblia, ela se pauta nos princípios que o Senhor deixou aqui na palavra, e buscar o Senhor, e ter amigos, e estar envolvidos num ambiente onde há uma busca pela palavra. A gente ouve às vezes essas pessoas ali que estão numa peleja sem fim, não tem saída. Mas quando você está na presença do Senhor, com amigos que vão com você para a presença, você tem o caminho A, você tem o caminho B, ou então você está no encruzilhado que você não tem nem saída. Mas o Senhor às vezes dá uma direção que é a direção mais louca que tem, e você tem um resultado excelente, você tem um milagre na sua vida. Como é que você vai desfrutar desse milagre, dessa saída que o Senhor dá, se no meio que você tá nem busca pensar nisso? Quem dirá pro casamento? Vai buscar um conselho? Quem garante que esse conselho é um conselho, sabe assim, da presença, da parte do Senhor? E uma mulher sábia, ela faz a diferença. Então hoje, por exemplo, você pode estar num casamento de julgo desigual, mas você tem que estar numa busca para você santificar essa pessoa, né? E Salomão, encerrando esse raciocínio, né? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então,
Os muitos relacionamentos de Salomão o levaram para longe da presença do Senhor, né? E aqui, todos esses relacionamentos acabaram fazendo o que o Senhor abominava. Olha o que o Senhor fala para Salomão em 1 Reis 11, de 9 a versículo 13. O Senhor irou-se com Salomão por ter se desviado da presença do Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude e você não obedeceu à minha aliança, aos meus decretos que eu ordenei, então certamente tirarei o reinado de você e darei a um servo. Bom, se ele tivesse em vida, ele poderia lutar, mas olha o que o Senhor fala. No entanto, por amor de Davi, seu pai, eu não farei isso enquanto você viver. Ou seja, ele não ia ter nem chance de defender contra Deus. Se é que alguém pode defender alguma coisa contra Deus. A gente já sabe a resposta, né? Mas era uma hipótese. Saul fez isso, antes que você me ache que eu sou louca. Davi tentou lutar contra Deus, perseguindo Davi. Então não falei uma besteira completa, né? Foi algo que eu tirei da Bíblia e me ocorreu na hora. E ele fala assim: então eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, por amor de Jerusalém, cidade que eu escolhi. Também havia, né, uma promessa que o Cristo sairia da linhagem de Davi. Então precisava, né, de todo um contexto que permanecesse na família de Davi para que essa promessa final se cumprisse. Mas, gente, pensa, construir tudo que Salomão construiu, e aí por causa do pecado, essa riqueza é transferida para a mão de um servo. Então aqui fica algumas dicas. Quais são as consequências de você alimentar relacionamentos, altares, porque esses relacionamentos são portas de comportamentos, atitudes e várias outras coisas que vamos dizer que não seja uma adoração da sua parte, mas são coisas que não alimentam a aliança que você tem com o Senhor. Logo é uma rebeldia, uma desobediência. E aí começa, né, que ele recebeu do pai dele um legado extraordinário e ele já não faz essa transferência. Ele vai morrer sabendo que o filho dele não vai desfrutar dessa bênção. Então, um legado abençoado traz riquezas e um legado de pecado também traz a pobreza. Tanto que nós ouvimos assim com frequência: nós éramos muito bem de vida enquanto papai... Aí papai faleceu e nós perdemos tudo, ficamos na pior. Quantas histórias nós ouvimos? E aqui é um exemplo, né, de más companhias corrompem os bons costumes. É uma passagem, tá no meu script, mas vale a pena você manter isso, né? Então, os relacionamentos que não agradam a Deus, que não alimentam a aliança, podem trazer essa consequência para você. E eu acredito que, assim, a gente viu aqui um amor muito grande por Davi, manifestado através da vida de Salomão. Mas será que nós temos? Será que nós temos essa herança de um legado, assim, para proteger, para nos protegermos em vida? Ou nós iremos colher as consequências de não alimentar a aliança durante a vida? É forte isso. E eu venho pedir para você, venho fazer esse vídeo para você refletir aonde você tem se desviado dos mandamentos, dos decretos, aonde existem altares que não adoram a Deus na sua vida, quais são os relacionamentos que você tem nutrido neles, são relacionamentos que têm feito a aliança com o Senhor ficar mais forte ou tem te levado para longe da aliança? Eu vou pedir para você me ajudar a crescer o canal se inscrevendo nele. Envie esse vídeo para alguém que precisa rever os seus relacionamentos e a aliança com o Senhor. E curte esse vídeo para o YouTube entender a relevância dele. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.